Ó, na terceira questão aqui, ela diz o seguinte: o gráfico representa a temperatura de uma amostra de massa 100 gramas de determinado metal inicialmente sólido, tá? Em função da quantidade de calor por ela absorvida. Ó, eu tenho um gráfico aqui da quantidade, aliás, da temperatura, tá? Em função da quantidade de calor. Aqui a temperatura ele está usando um θ, tá? É a quantidade de calor Qzão, né? Aí diz o seguinte, ó, na verdade aqui são a massa dele, do material, né? É 100 gramas. E que ele está inicialmente no estado sólido, tá? Então esse estado inicial dele aqui é o estado sólido. Não é esse aqui, tá? Sólido, ok? Aí pode-se afirmar que o calor latente de fusão desse metal, né? Em calorias por grama, é? Repare o seguinte, ó. Se eu tenho inicialmente ele aqui no estado sólido, aí o gráfico vai estar aumentando, ou seja, quando eu vou cedendo calorias dele aqui de 0 até chegar em 600, a temperatura dele, ó, que é esse aqui, vai aumentando, ó, de 0, quando estava em 0, que é esse valor aqui. Quando eu chegar lá em 600, a temperatura vai ter esse outro valor aqui mais acima, tá? Esse valor aqui corresponde lá aos 600, né? Só que quando chega aqui nos 600, nas 600 calorias, né? Ou aumenta a quantidade de calorias que eu estou cedendo até 1200, mas a temperatura, ó, não variou, continua a mesma. Ou seja, nesse momento aqui ele está mudando de estado físico, tá? Quando está mudando de estado físico, eu cedo caloria, cedo energia para o corpo, mas a temperatura permanece constante, tá? Quando chegar lá nos 1200, aí já vai ter mudado todo o seu estado físico, vai de novo começar a aumentar a sua temperatura, tá? Aqui é a temperatura, aqui é calorias. Ok? Então o que é que acontece aqui, ó? Entre 600 e 1200, eu vou ter somente calor latente, tá? Por que que eu vou ter somente calor latente? Porque eu cedi uma quantidade de calor e não variou a temperatura do corpo, tá? Ó, o gráfico aqui permanece na horizontal. Nesse momento que o gráfico está completamente aqui na horizontal, significa que a temperatura dele aqui, ó, esse eixo aqui, está sendo totalmente constante, tá? Desde as 600 calorias até as 1200. A questão está pedindo para a gente encontrar quanto vale o calor latente desse corpo, né? O que que a gente sabe? A gente sabe que a massa dele é 100 gramas e a gente sabe a quantidade de calor que foi cedido, né? Ó, de 600 até 1200 eu tenho 600 calorias, né? Ó, vou de 600 até chegar em 1200. Então a quantidade de calor que foi cedida, né? Quantidade de calor vai ser os 1200. É só você pegar a quantidade de energia final menos a inicial, menos 600. Que a gente já sabe que isso aqui tem que dar 600, né? Se eu vou de 600 até chegar em 1200, eu tenho 600 unidades. Então a quantidade de calor que foi cedida para o corpo aqui durante esse processo que ele estava mudando de fase, né? Foi de 600 calorias, tá? Então eu tenho a quantidade de calor que é 600 e tem a massa que é 100 gramas. É só jogar lá na fórmula do calor latente. Calor vai ser igual a massa vezes calor latente, né? O que que eu tenho aqui, ó? Essa quantidade de calor eu já sei que é 600. Vai ser igual a massa, que eu sei que é 100, vezes o calor latente, que é quem eu quero encontrar. Esse 100 vai vir dividindo 600, né? Eu vou ficar aqui então com o quê, ó? Esse calor latente vai ser 600 dividido por 100. Então, o calor latente vai ser 600 dividido, tá? Por 100. Eu corto um zero, dois zeros embaixo, corto dois zeros em cima. 6 dividido por 1 dá 6, né? Então, esse calor latente vai ser igual a 6 calorias por grama. Que daí a letra D. Tá? Letra D de dado. Ou de doido. Ó, o que que aconteceu aqui, ó? A gente tinha o corpo inicialmente sólido, depois ele começou a derreter, tá? Ou seja, bem aqui vai estar acontecendo o processo de fusão. Bem onde eu tenho esse gráfico totalmente na horizontal, eu tenho um processo de fusão. Então, bem aqui eu vou ter o corpo começando a passar do estado sólido para o estado, lá em cima, líquido. Tá? Nesse meio aqui eu vou ter o estado sólido mais líquido. Ele está começando a derreter, tá? Enquanto ele estiver aqui, ó, ele está começando a derreter, vai derretendo, derretendo, derretendo.
Até quando ele chegar bem nesse ponto aqui, ele vai estar passado todo do estado sólido para o estado líquido. Mas no meio aqui, ó, entre esses dois extremos aqui, eu vou ter sólido mais líquido. Tá? Pode ter alguma questão que vai estar perguntando isso daqui. É importante a gente ter em mente isso, tá?